Bom dia, gente. Esse capítulo é o capítulo 5 sobre a hidrografia do Brasil. Ele é um capítulo fácil, né? Vocês observando os mapas, vocês conseguem compreender as informações, tá? Então é um mapa importante para o vestibular. Então vamos lá. O que você tem aí? Bacias hidrográficas do Brasil. Então nós temos aí a primeira bacia, é a bacia amazônica, que é quase 50% do território brasileiro. Então a bacia amazônica é a mais importante do planeta, porque ela alimenta toda a região da floresta amazônica e os países vizinhos. A bacia amazônica não é só o Brasil, né? Ela vai pegar aqui o Peru, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela. A bacia amazônica é imensa, né? E é a maior bacia do planeta, né? Que tem um conjunto de rios, é a única bacia que tem um conjunto de rios com foz e nascentes diferentes, né? Você tem a nascente pluvial e a glacial na bacia amazônica, porque você tem o derretimento das geleiras da Cordilheira dos Andes, que fornece água para o rio Amazonas, e também tem, obviamente, a origem nival, né, da água da chuva. Tá? Então a bacia amazônica é a mais importante do planeta e pega todos os países vizinhos do Brasil. Quase 50% do território brasileiro. Tá bom? Temos aqui no meio a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, né, que vai pegar uma parte do norte do Brasil, uma parte do centro-oeste. A bacia do Paraíba, que é pequenininha, vai pegar alguns estados aqui do norte, e a bacia do São Francisco aqui no nordeste, que é importante. A bacia do Rio São Francisco é importante, porque ela alimenta toda a região do sertão brasileiro, né, do sertão nordestino, né. Então a bacia do Rio São Francisco, chamado o Velho Chico, é o rio da integração nacional. Ele alimenta toda a região do sertão brasileiro, ele leva água para milhares, milhões de pessoas que vivem em situação de seca no Brasil, tá? Então é a bacia do Rio São Francisco aqui, tá bom? Então entre as bacias, a com maior biodiversidade, a com maior preponderância é a Amazônica. A mais economicamente ativa é a bacia do Bacia do Prata, tá bom? A bacia Platina. E a bacia mais importante para a população é a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco, ela é importante para a sobrevivência das pessoas que moram no sertão, as pessoas que vivem em condições precárias, tá? Então a bacia do Rio do Prata, ou Platina, é que vai pegar a região centro-sul do Brasil. Ela é importante por quê? Porque tem a usina do Itaipu, né? Então ela é importante para a criação de energia hidrelétrica para toda a região centro-sul do Brasil, para as indústrias do centro-sul e para a população. A maior parte da população brasileira, a maior densidade demográfica do Brasil, a maior quantidade de pessoas está aqui no centro-sul brasileiro. Então a bacia Platina, você tem o Rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, e aí você tem o Rio Tietê, tem outros afluentes. É a mais importante porque existe a hidrelétrica do Itaipu, que gera economia e energia para as indústrias e para as casas das maiores cidades do país, né, o centro-sul brasileiro. Crise hídrica, né? A partir de 2012 nós tivemos a crise hídrica no Brasil, que apesar de termos grandes hidrelétricas, houve um aumento do consumo e um problema em relação às chuvas, né? Parecia que chovia em todos os lugares, menos no local de captação de energia hidrelétrica, né? Então houve um problema de crise hídrica no Brasil, né? E houve a implementação de milhões de reais pelo governo para ampliar a capacidade de geração de energia, né? As cidades brasileiras cada vez mais crescem, cada vez mais dependem de energia hidrelétrica, porém, em contrapartida, o consumo aumenta e a produção se estabiliza. Então, uma hora é preciso implementar, criar mais redes ou diversificar as redes, né? Não depender tanto da água da chuva e das usinas hidrelétricas, incentivar a energia eólica, a energia termoelétrica, outros tipos de energia, tá? Então a bacia hidrelétrica, a bacia hidrográfica
da região da Platina é a mais importante porque é a geração de energia, né? Apesar disso, tivemos a crise hídrica de 2012. Outro elemento hidrográfico do Brasil é a plataforma continental. O que é a plataforma continental? Essa parte mais clarinha aqui do mapa do Brasil, que representa a soberania nacional, representa a parte, por exemplo, se for descoberto petróleo no Brasil, esse petróleo vai ser explorado pelo governo brasileiro nessa região da plataforma continental. Ou, por exemplo, se um navio estrangeiro invadir o Brasil, ele vai ser abatido nessa plataforma continental. Então nós temos aí essa região da plataforma continental, que é importante para a soberania nacional e desenvolvimento da economia, né? Exploração do petróleo, utilização dos portos, né? Então qualquer invasão, qualquer coisa que for descoberta em um raio de 200, 300 quilômetros aqui da plataforma continental é patrimônio do governo brasileiro. E ela é, obviamente, patrulhada pela Marinha do Brasil, né? Então, e o conceito de bacia hidrográfica? O que é a bacia hidrográfica? É uma área alagada por vários rios. Tem o rio principal, né, a Rio São Francisco na Bacia São Francisco. Geralmente o nome do principal rio é o nome da bacia. Bacia Amazônica, Rio Amazonas, e os seus afluentes, aqueles rios que oferecem água e alimentam esse rio principal. Então, além do rio principal, você tem todos os afluentes que oferecem água para esse rio principal, tá bom? Então esse foi o capítulo 5 da apostila. Tchau!